Olá, pessoal. Vamos hoje comentar um pouquinho sobre medidores elétricos. Medidores elétricos são aparelhos que têm a finalidade de medir grandezas elétricas. E uma dessas grandezas elétricas podemos citar como a corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Quando esse aparelho ele mede a diferença de potencial existente entre dois pontos, chamamos esse aparelho de voltímetro. Quando esse aparelho mede a corrente elétrica que percorre um circuito, denominamos de amperímetro. E quando o aparelho é capaz de medir mais de uma grandeza elétrica, denominamos de multímetro. A medição é realizada através do contato desses dois terminais aos pontos do circuito elétrico. Estamos na apostila número 3, aula 53, medidores elétricos, página 130. Então, aqui nós temos a representação de um amperímetro. Lembrando que o amperímetro é um medidor elétrico responsável por medir a corrente elétrica. Esse medidor ele é introduzido no circuito, então a corrente elétrica que passa pelo circuito passará pelo circuito elétrico do amperímetro e assim registrará a quantidade de portadores de carga elétrica que passaram por unidade de tempo. Então, temos uma representação aqui como se insere o amperímetro no circuito elétrico. Então, tem os dois terminais. Os dois terminais vão ser introduzidos de uma maneira no circuito elétrico, de forma que esse amperímetro fique conectado em série com o circuito. Então, temos que o amperímetro ele mede a corrente elétrica, ele deve ser ligado em série, e todo aparelho elétrico ele tem uma resistência interna, que representa o gasto de energia pelo fato desse aparelho funcionar. Consideraremos que o amperímetro tem resistência nula. Então, o amperímetro ideal possui resistência própria nula. Voltímetro, representado pela letra V. Então, nós temos que o voltímetro é um aparelho, um medidor elétrico, destinado à medida de diferença de potencial. Então, esse voltímetro ele é inserido em paralelo ao circuito, aos pontos que queremos determinar a diferença de potencial. Então, tinha as duas pontas lá, dois terminais vermelho e preto. Iria colocar os terminais vermelho e preto no ponto A e no ponto B, ligando de forma paralela para registrar a diferença de potencial. Aqui está uma representação como eu introduzo o voltímetro no circuito. Então, temos que o voltímetro mede a tensão entre dois pontos, ele deve ser ligado em paralelo e a sua resistência elétrica, ao contrário do amperímetro, que deve ser mínima, do voltímetro ele deve ser máximo. Então, o voltímetro ideal possui resistência própria infinitamente grande. Exercício número 1. No circuito abaixo, determine a leitura nos amperímetros e no voltímetro. Considere os medidores ideais. Quando ele menciona para considerarmos os medidores ideais, devemos ter amperímetro, resistência interna nula, voltímetro, resistência interna infinita. Então, para determinar a medida do amperímetro, precisamos saber a corrente que está passando aqui nesse trecho. Uma das maneiras que nós temos é, primeiramente, determinarmos a corrente total do circuito. Aqui eu não sei qual é a diferença de potencial. A corrente é o que eu quero determinar. Lembrando que I é igual a U dividido por R. Não tenho U e R eu tenho. Então, aqui eu não consigo ainda determinar o valor de U. Então, qual a possibilidade que eu tenho? Vou calcular o resistor equivalente entre esse de 6 ohms e o de 12 ohms, produto pela soma, 6 vezes 12, 72, dividido por 6 mais 12, 18, 72 dividido por 18 dá uma resistência equivalente de 4 ohms. A partir dessa determinação desse resistor equivalente, então o meu circuito, que é um circuito misto, a corrente elétrica possuía dois caminhos para percorrer, eu transformo esse circuito elétrico em um circuito simples, e nesse circuito simples nós aplicaremos a lei de Pouillet. Então, a diferença de potencial de um ponto até ele mesmo é zero, e escolheremos esse ponto. Então, a diferença de potencial desse ponto até esse mesmo ponto tem que ser
nula. Então, eu começo o sentido da corrente elétrica. Primeiro, tenho dois elementos, 80 volts e 110 volts. Então, 110 volts é maior que 80 volts. Então, o sentido da corrente elétrica é saindo do positivo no gerador e entrando no positivo no receptor. Então, nós temos que 110 volts representa um gerador, 80 é um receptor e o sentido da corrente horária é um sentido horário. Saindo daqui, então, temos mais a diferença de potencial, 3 vezes I, mais 1 vezes I menos 110. Chego aqui, ó, mais 4 vezes I, porque esses dois substitui por apenas 1, que determinei a resistência equivalente a 1, que vale 4 vezes I, mais 80 volts, mais 2 vezes I. Cheguei ao ponto de origem, tudo isso é igual a zero. Devo 110, tenho 80, fico devendo 30, mando para o outro lado, vira mais 30, 2i, com 4i, 6i, com mais 1i, 7i, mais 3i, 10i. 10 passa dividindo, 30 dividido por 10 vai dar 3 amperes. Determinei o I2, representei I2, a corrente elétrica que passa pelo amperímetro 2. Determinei 2, falta determinar a corrente elétrica que passa no amperímetro 1 e também a diferença de potencial. Então, a minha diferença de potencial entre esses dois terminais, então, é a soma da diferença de potencial entre cada elemento que esteja no caminho percorrido até eu chegar nesse ponto. Então, comecei deste ponto, então aqui eu imagino um resistor equivalente de 4 ohms, então ficou 4 vezes I, mais 80, mais 2 vezes I. Essa é a diferença de potencial entre esse ponto e este, que é a medida registrada pelo nosso voltímetro. O I vale 3 amperes, então ficou 4 vezes 3, 4i mais 2i eu tenho 6i, 6 vezes 3, 18, 18 mais 80, então eu tenho uma diferença de potencial de 98 volts. Então o voltímetro registrará 98 volts. Conforme eu mencionei na aula anterior, a diferença de potencial medida em um caminho ou em outro caminho tem que ser o mesmo. Então, medimos desta forma, vamos medir no sentido anti-horário, então eu tenho mais 110, lembrando que vale 3, menos 3, menos 9, e eu fiz aqui, ó, 1 vezes 3, então o sentido da corrente elétrica é esta, colocaria mais aqui, menos aqui, mais aqui, menos aqui. Como eu estou percorrendo nesse sentido, então eu chego no resistor na parte negativa. Então ficou mais 110, menos 3 volts, menos 9 volts, porque eu fiz 3 vezes 3, 110 menos 12 volts dá o nosso 98 volts. Agora vamos determinar o valor de I1, a corrente que passa no amperímetro 1. Sabendo que, numa associação em paralelo, a característica de diferença de potencial é a mesma. O potencial que fica nesse resistor, R vezes I, 6 vezes I, chamei essa corrente de I. Aqui eu tenho R vezes I, 12 vezes I1. Então, essa diferença de potencial é igual a esta diferença de potencial. 6I é igual a 12 I1. I1 é a corrente que passa no perímetro 1. Isolando I, I é igual a 12I1 dividido por 6, I é igual a 2I1. Então, eu tenho que a corrente elétrica chega por aqui, chega nesse nó, se divide. Uma parte vira I1, outra parte vira I, chega nesse nó, ambas se juntam. Então, a minha corrente I2 é igual à somatória do I1 mais o meu I. Quem é I1? I é 2 vezes I1. Então, I1 mais 2 vezes I1, que vai dar 3I1, que é igual a 3 amperes. Então, eu chego que meu I1 vale 1 ampere. Se o I1 vale 1 ampere, então meu I tem que valer 2 amperes. Determinamos o valor do I1, do amperímetro 1, amperímetro 2 e também do voltímetro. Termine a leitura do amperímetro ideal. Se o amperímetro é ideal, consideraremos resistência interna nula. Então, mais uma vez, vamos utilizar a lei de Ohm-Pouillet, saindo de um ponto, retornando ao mesmo ponto. Então, essa diferença de potencial tem que ser nula. Começaremos por aqui. Ó. Tenho
40 volts e 10 volts, então eu já sei que esse elemento tem uma força eletromotriz maior, então ele vai fazer com que a corrente elétrica flua no sentido horário nesse circuito. Aqui teria um gerador, aqui um receptor, então eu sei que mais 6 vezes I, mais 10, mais 2 vezes I, que é a diferença de potencial que ficou aqui, mais 2 vezes I, menos 40, tudo isso tem que dar zero. 2i, com 2i, 4i, mais 6i, 10i, devo 40, tenho 10, devo 30, menos 30 passa para o outro lado, fica positivo, e é igual a 30 dividido por 10, e é igual a 3 amperes. Determinamos a corrente que passa no amperímetro nesse circuito simples, lembrando que circuito simples é aquele que apresenta apenas um caminho para os portadores de cargas elétricas. Pessoal, finalizamos mais uma videoaula. Um grande abraço para vocês. Espero vocês com algumas dúvidas na videoconferência.